Oi. Boa tarde, gente. Boa noite, Bruno. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo? Então tá bom. Com você, tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Aí, Que? você acostumou aí com o Teams? Mais ou menos, não muito. Mas é fácil mexer, não é difícil não. É, Esperar mais um pouquinho, a gente já começa. Já. beleza. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa Vi que tarde. vi que você me perguntou aí, o Pavan aí me perguntou várias coisas aí no e-mail, mas depois daqui a pouquinho já te explico aí como é que vai funcionar. Tudo bem. Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Gabriel. Como vai a família? Boa noite, Bruno. Tá boa, e a sua? Ah, tá tudo tranquilo. Boa noite, Bruno. Boa noite. Poxa, cadê ele? Meu copo até saiu de tanto vocês ficaram falando merda. Não tô falando nada. Nós nem citou seu nome? Ah! Ai, Boa noite, caralho. Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Mano, alguém tem que Boa falar noite, que Bruno. o menino não consegue entrar, senão Boa ele vai levar noite, Bruno. volta. Cala a boca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Mano, vamos. Nossa, Boa mano, noite, Bruno. Você é muito chato, mano. Cala a boca aí, por favor. Cadê o pacote? saudade de vocês. Ô, dá pra calar a boca aí, eu tô em aula? Dá um gole de água aí, Pavão. Quê? Dá um gole de água aí. Você tá com asma? Guilherme. Cadê o professor? Sumiu? Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Ô, eu perdi minha caneta de novo, mano. Me empresta uma aí, Ah, eu Gabriel. não impresso. Pessoal, Você quer precisamos começar desligar? então nossos trabalhos aí. Vocês conseguem colocar o microfone no mudo aí? Por favor. Afirmativo. Claro. Positivo. Bom, então é o seguinte, ó. A gente vai utilizar a ferramenta Teams somente para que eu possa fazer a interação de aula com vocês, tá? Aquele trabalho que eu havia pedido para vocês, aquele trabalho vocês deixam congelado. Se a gente voltar aí no segundo semestre, a gente retoma aquele trabalho. A partir da aula de hoje, a gente vai fazer atividades diferentes
vou começar com conteúdo novo, para que todo mundo comece na mesma página. Então, aquele trabalho não que ele está cancelado, mas ele está congelado. Então, vocês não precisam se preocupar com aquele trabalho nesse momento. Se a gente voltar aí no mês de julho, mês de maio a gente não vai voltar por causa da situação que a gente está vivendo. Então, aí eu acho que a gente só volta mesmo a aula presencial a partir de julho ou agosto. Aí eu falo para vocês como a gente vai retomar aquele trabalho, tá? Com relação às atividades que a gente vai trabalhar agora, a gente vai falar sobre MEI, que é o microempreendedor individual, que é a aula de hoje. E aí, como é que eu vou fazer as atividades com vocês? Então, copiar a matéria no caderno, vocês não têm necessidade de copiar a matéria no caderno, tá? Se quiser copiar, tudo bem, não tem problema, mas eu não vou exigir isso de vocês. Em algumas aulas, após o término do conteúdo, eu vou exigir que vocês façam um resumo da aula e vocês vão me enviar por e-mail, tá? Mas isso é o término do conteúdo. Então, hoje eu vou falar, sei lá, de 5, 6, 7, 8 slides, aí a gente não terminou o conteúdo. Ao término do conteúdo, aí eu vou definir para vocês, então, qual é a atividade que vocês irão realizar. Então, pode ser aí um exercício como resumo de aula, pode ser como questões, nós vamos fazer trabalhos de apresentação, e aí tudo vocês vão fazendo as entregas por e-mail. Então, o Teams eu vou utilizar para fazer a interação com vocês em aula. O e-mail é para vocês entregarem atividade. O meu site é onde vai ficar disponível o material que está lá, a aula de hoje já está disponível lá no site. E o vídeo da aula vai para o canal do YouTube. Então, a tecnologia a nosso favor, eu vou utilizar todas elas que seja possível. Então, eu vou usar o Teams para a gente fazer essa interação de aula, vou usar o e-mail para receber as atividades de vocês, vou colocar os vídeos também lá no YouTube, e também vou utilizar o meu site para conteúdo de aula. É assim que eu vou estar trabalhando, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente falar sobre o conteúdo de hoje. Como eu não Professor, consigo... posso tirar uma dúvida? Pode, claro. E aqueles slides que o senhor mandou a gente copiar? O senhor ainda não tinha terminado de explicar eles. Então, eu tive que parar eles e eu vou começar com uma matéria nova, entendeu? Por quê? Porque aí eu deixo todo mundo na mesma página. Eu estou começando com conteúdo novo, a sua sala lá tem lá 25 pessoas, na sala hoje só tem 15, e aí a pessoa consegue, se ela não pôde participar da aula, ela vai ver a gravação e a gente começa com um material novo, e aí depois a gente retoma com aquela matéria se a gente voltar ao presencial. Tá? Tá bom, entendi. Obrigado. Bom, então o que eu falei para vocês agora é resumo da aula, trabalhos de apresentação, exercício, debate, e aí posso dar aí no conteúdo de hoje tem um site aí que eu peço para vocês fazerem uma pesquisa, enfim. Não vai dar tempo de terminar, mas pelo menos são as opções que a gente tem agora para estar fazendo o acompanhamento dessas aulas diante da distância que a gente tem, tá? Então, o assunto de hoje é microempreendedor individual. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Então, isso aí é para trazer a regulamentação para quem é um trabalhador informal, tá? Já vou falar a respeito. Bom, o que significa MEI? É microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como um MEI, você passa a ter um CNPJ, e aí vai ter facilidades como abertura de conta bancária, pedido de empréstimo, emissão de nota fiscal, além de outras obrigações e direitos de uma pessoa jurídica, tá? Então,
O que é o CNPJ? Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ele tem a mesma característica de um CPF na pessoa física. Então, a partir do momento que você se cadastra como um MEI, você passa a ter direito e obrigação, e você é uma empresa. Você pode abrir conta bancária, você pode pedir empréstimo, tudo em nome da empresa, porém você é o responsável. Pode emitir nota fiscal, enfim. Depois eu abro o portalzinho aqui para mostrar para vocês como é que é. O microempreendedor individual, conhecido como MEI, ele foi instituído no Brasil em 2009, tá? E o programa surgiu para regularizar e formalizar o trabalho dos empreendedores. Então, todo mundo que é um profissional autônomo, ele tem condições hoje de ser um MEI. Então, ele pode ter um CNPJ e ter os seus benefícios sociais associados a esse tipo de empresa. Como salário maternidade, aposentadoria. Vou mostrar para vocês aí no portal, tem essas informações. Então, aí, quem é o profissional autônomo aí que vocês conhecem? O pedreiro pode ser um MEI, a manicure pode ser um MEI. Quem mais? O eletricista pode ser um MEI. Claro que tem que obedecer aquilo que eu já falei para vocês da idade, né? Eu tenho 16 anos, professor, posso abrir um MEI? Se você for emancipado, você pode abrir um MEI. Tá? Esse processo é super simples, dá para fazer tudo pela internet, então não tem custo inicial para abrir um MEI. Então é uma grande sacada que o governo teve lá em 2009, fazendo com que a grande maioria das pessoas que são MEI, ou que não eram MEI, né, se tornassem empreendedores, se tornassem MEI e fizessem as suas devidas contribuições mensais para obter os seus benefícios, né? Isso tanto é verdade que quem é MEI hoje, né, também não adianta ter aberto o MEI há 15 dias atrás para poder se beneficiar do que o governo está dando aí como o auxílio emergencial. Mas quem é MEI tem a condição de entrar nesse programa que o governo está oferecendo aí, embora está uma loucura total, sobre o auxílio emergencial. Então, uma das características para receber o auxílio emergencial é ser MEI, tá? Por estar dentro da legalidade, os empreendedores podem receber diversos benefícios e a tributação, os impostos, é encaminhada de maneira correta para a Receita Federal. Então, por falar em benefícios, alguns populares que estão dentro do MEI é salário maternidade, aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio doença e pensão por morte. Então, esses casos, quem é MEI tem direito. Então, a moça que ficou gestante, após o parto, e ela já é MEI, fazendo as suas devidas contribuições de forma regular, não pode deixar de pagar a contribuição mensal, é como se fosse um imposto. Essa contribuição mensal é o imposto que o MEI tem que pagar. Ela não pode deixar de pagar. E aí, após o parto, ela tem direito ao salário maternidade, que deve corresponder aí de meio salário mínimo a um salário mínimo, tá? Vamos supor que o pedreiro, o cara trabalha por conta própria, ele é cadastrado no MEI, e aí ele precisa, por algum motivo, ele teve uma doença e não pode dar continuidade. Como que eu comprovo que eu estou doente, que eu não posso dar continuidade na minha atividade profissional? Vai ter que passar pelo INSS, pelo perito, e o perito vai verificar realmente que você tem que ficar afastado, que você tem um problema na coluna, tem um problema no nervo ciático, tem um problema na perna, no braço, enfim, e você não pode executar a sua atividade. Aí o médico vai atestar que você deve ficar afastado do trabalho por 2 meses, 40 dias, 30 dias, enfim. E nesse período, se você for MEI, você recebe o auxílio doença, que equivale aí também de meio salário mínimo a um salário mínimo, tá? E aí também pensão por morte. Aí no caso, pensão por morte, no caso, é para quem está vivo, né? Quem morreu não vai ter benefício nenhum. Bom, até aqui tudo bem?
Professor, Alguma dúvida até aqui? professor, Oi. só recebe o auxílio emergencial quem é MEI? Não, não é que só recebe quem é MEI. É que quem é MEI tem prioridade no recebimento. Nem Entendi. todo mundo que se inscreveu no auxílio emergencial tem direito. Por que, que não tem direito? Porque não entra nas condições que a Caixa colocou, né? Ou seja, que o governo estabeleceu. Porém, quem é MEI, 99,9% está recebendo auxílio emergencial. Por quê? Porque o governo entende que o microempreendedor individual ele não pode quebrar a empresa dele. Então, por isso que eles estão dando prioridade para quem é MEI. Tá? Mas não é o único requisito, não. Tem outros requisitos para o auxílio emergencial. Bom, para ser registrado como microempreendedor individual, na área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria. Tem uma lista no site, diversas categorias, para verificar se você pode se enquadrar como MEI ou não. E o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais, né? Então, o pedreiro é um excelente profissional, o eletricista, cabeleireiro, manicure, o pipoqueiro. Pipoqueiro pode ser MEI, professor? Pode ser MEI. O motorista de aplicativo, que usa aí que trabalha para Uber ou trabalha para 99, pode ser MEI? Pode ser MEI também, né? Uma das coisas que importante dentro do MEI é que você não pode vender mais do que R$ 81.000 no ano. Esse é o que está sendo definido agora pelo governo. Então, que equivale aproximadamente a R$ 6.750 por mês. R$ 6.750 por mês. Ou R$ 81.000 ano. Ah, professor, posso fazer 2.000 num mês e 10.000 no outro? Pode, desde que no ano não ultrapasse R$ 81.000. Caso você ultrapassar R$ 81.000, você vai sair do enquadramento de MEI e vai passar para uma outra condição de empresa. Também não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Se você for sócio ou titular de uma outra empresa, você também não pode participar de ser MEI. Porque o MEI, ele Professor, Pois não. Pode falar. mas só pode ser MEI com 16 anos se você tiver a emancipação, não é? Correto. É isso aí. Fora disso, você não consegue, né? Não consegue. Tem que Entendi. esperar os 18 ou então ser emancipado, conforme nós já falamos. Sim, entendi. Tá? Ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Então você também pode contratar uma pessoa para trabalhar com você, se você for MEI. Tá? Não é obrigado. Você pode contratar uma pessoa e você tem que pagar para ela um salário mínimo ou então o piso da categoria. O piso da categoria é que cada segmento de empresa tem um piso que tem que ser pago. E esse piso a ter que ser pago não pode ser menor do que o salário mínimo, tá? Então, se, por exemplo, eu vou trabalhar como costureira, eu quero arrumar um ajudante. Se costureira estiver dentro da parte da lista que pode ser MEI, então você pode ter uma pessoa que é um ajudante que faz serviço de costura com você. Maravilha. Quanto que eu vou pagar para essa pessoa? No mínimo um salário mínimo ou então o piso da categoria. O piso da categoria é, sei lá, R$ 1.280. Então tem que pagar o piso da categoria e não o salário mínimo. Tá? É isso que significa. Eu vou mostrar para vocês, depois eu falo sobre essa parte do custo. Deixa eu colocar aqui vou colocar aqui o site. É legal ser MEI, gente. Não é ruim, não. É bom. Para quem trabalha por conta própria, é legal pra caramba.
Aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aí o portal do empreendedor? Sim. Tá. Então é assim, ó. Aqui, depois vocês, quando tiverem. Quando vocês tiverem oportunidade, que tiver curiosidade também, vocês poderão dar uma viajada aqui nesse site. Aqui ele vai falar sobre como formalizar-se, ou seja, como você vai fazer para você se inscrever, quais são as atividades permitidas, o que é ser um MEI, quais são seus direitos, o que você precisa saber antes de ser um MEI, soluções para começar bem, dicas de segurança, se você quiser pedir empréstimo, como é que faz, se você quiser ser um fornecedor de prestação de serviço ou de produtos para o governo, quais as dicas para vender mais. Aqui a parte burocrática, né? Fazer uma declaração anual de faturamento, tem que enviar uma declaração anual de faturamento mensal, depois eu posso mostrar para vocês também, dependendo. É um relatório simples em Word, só para descrever o quanto você arrecadou durante o ano. Atualização de dados, emissão do comprovante do MEI, que é comprovação do comprovante. É que não dá para eu fazer até uma simulação, porque se eu colocar aqui já vai ficar como se realmente eu estou abrindo um MEI, tá? Mas é porque não me dá essa opção de fazer a simulação. Comprovante é para saber o número do CNPJ. Então ele vai te dar um comprovante para isso. Vamos supor que você não queira mais o comprovante, você não queira mais trabalhar como MEI, e aí você quer dar baixa. Dar baixa é você fechar a empresa do MEI. Pague sua contribuição mensal. Pagamento da contribuição mensal nada mais é que os impostos que você vai ter que pagar, que gira em torno de quase R$60 por mês. Tá? Então você pode pagar via débito automático, via pagamento online, boleto bancário. Se você deixar muito tempo sem pagar, você pode solicitar um parcelamento. Se você pagou alguma coisa a mais, você pode pedir uma restituição. Se sua empresa está crescendo muito e tiver saindo dos R$81.000 ano, você deve solicitar o desenquadramento. O que é o desenquadramento? É sair da condição de MEI para passar para um outro tipo de empresa. Você pode contratar um empregado, então ele diz aqui. Você pode emitir certidões e comprovantes. O que é certidões? É dizer para os órgãos públicos que você não deve nada para a Receita Federal, nada para a Caixa, então eles te dão formas de você tirar comprovante. Enfim, dá para consultar bastante coisa. Eu vou mostrar alguns itens aqui que eu acho interessante para vocês. O formalize se não dá. Atividades permitidas. Então aqui tem uma... Não vou falar que centena, né? Talvez até tenha mais do que 100 atividades permitidas, mas eu vou citar algumas aqui. Vamos dizer aí que você trabalha com bijuteria, você faz bijuteria e vende, então é um artesão de bijuteria, você pode ser um MEI, tá? Vamos dizer que você trabalhe com essas pessoas aí que trabalham com, cadê? B não tem nada demais aqui. Cabeleireiro pode ser um MEI. Caminhoneiro pode ser um MEI. Cantor, tá? Cantor, músico, pode ser um MEI. Não significa que cantor, músico, caminhoneiro são MEIs, mas eles podem ser, tá? Que mais? Vou mostrar alguns. Comerciante tem bastante, tá? Quem trabalha como diarista. Ah, mas tal fulano é diarista, ela não tem registro. O fato de você não ter registro em carteira, se você tiver um MEI, você já é registrado, tá? Porque vai ajudar para você na sua aposentadoria. Eletricista, que eu comentei com vocês, ó, eletricista em residência, serve. Encanador. Que mais? Fabricante, tem um monte de coisa de fabricante. Na letra G,
mais conhecido aqui, ó, é um guia de turismo. Guia de turismo pode ser um MEI. Contador de história, humorista, também pode ser MEI. Jornaleiro, coisa que poucos lugares têm hoje em dia. Banca de jornal, pode ser um MEI. Que mais? Manicure. O pessoal fala, não, eu sou manicure só como bico. Tá bom, você é como bico, você pode trabalhar como MEI também. Assim você trabalha de forma registrada, né? Ah, não, eu só trabalho como motoboy. Ué, abre um MEI para você. Não, o que eu vou ganhar com isso? Eu já mostrei que você vai ganhar com isso. Ah, não, eu trabalho como Uber. Aqui, ó, motorista por aplicativo ou não, independente. Motorista por aplicativo é o Uber, é o 99 e outros que existem, ou não, que ele diz aqui, você pode ser um motorista particular de alguma empresa, algum, né? Pedreiro. Ah, não, mas meu pai é pedreiro. E daí? Ele pode ser um MEI. Ou ele é pintor, pintor de parede, também pode ser um MEI. Tá vendo? Tudo que é atividade, parece que... Costureira, nem sei se costureira está na faixa de... Eu citei costureira, mas eu não sei se costureira está dentro do MEI. Teria que fazer uma consulta aqui. Comerciante. Costureiro, costureira de roupa. Seja homem, seja mulher, pode ser um MEI. Ah, minha mãe é costureira, legal, muito bom. Exceto sob medida, ou então costureira sob medida. Esse número que vocês estão vendo aqui é o código da atividade, tá? Então, quem estabelece isso aqui é o governo, para ele saber, dentro do sistema dele, como que ele vai identificar cada tipo de atividade. Então, ele não olha pelo nome, ele olha pelo número. Por isso que vocês estão vendo essa numeração aí. Isso aqui, gente, é alterado a cada 6 meses, um ano, o governo inclui ou exclui atividades permitidas para ser MEI. Aí ele coloca aqui, ó, que é ser MEI. Então ele diz lá sobre R$81 mil ano. Aí ele explica todo o passo a passo, como você faz para se formalizar, o botão que você tem que apertar, o que você tem que inserir, quais são os dados que você precisa. Você vai precisar do título de eleitor, do número do título, preencher todos os dados através de um formulário. Não, quais as outras condições para se tornar MEI? Não ser sócio de nenhuma empresa ou administrador. Pode contratar, no máximo, um empregado. Aquelas informações que eu passei lá para vocês, eu peguei daqui, tá? Existe um curso à distância de microempreendedor individual. Você pode fazer o curso também, para você saber como é que você vai trabalhar. O que mais? Quais são os direitos e obrigações? Então, ó, se você quer se tornar um MEI, saiba que você tem direito a uma série de benefícios, mas para conseguir todos eles, você também precisa cumprir as suas obrigações. Então, você pode vender para o governo, você vai ter acesso a produtos e serviços bancários como crédito, você vai ter um custo mensal baixo de INSS, ISS e ICMS, é tudo um valor fixo, um valor só. Você terá CNPJ, sem burocracia. Na hora que você abre o MEI, automaticamente você já criou um CNPJ para você. Sai na hora, tá? Coisa de 5 minutos. Preenchendo todo o cadastro, colocando a atividade que você tem que executar, em 5 minutos sai o número do CNPJ. Você vai poder emitir nota fiscal. Se você tiver alguma dificuldade com relação a essa atividade, você pode pedir o apoio ao SEBRAE. E os direitos é como eu havia falado para vocês, né? Aposentadoria, por invalidez ou por idade, auxílio doença, salário maternidade. Pensão por morte Professor, é... Pois não? eu não tô te escutando direito. Ué, mas eu tô falando bem pertinho, mas eu vou colocar o microfone aqui bem perto. Eu não tô Até onde você... escutando direito também não, professor. Então, mas aí não é o meu caso aqui. Aí deve ser alguma coisa com vocês aí. Eu tô Porque... escutando do lado.
pessoal está falando, alguns estão falando que era bom tentar ouvir pelo, aumentar o volume do celular, se caso for, se vocês tiverem pelo Eu celular. também não tava escutando normal, não, mas aí eu coloquei o fone e agora tá dando pra ouvir. Então, é alguma coisa com relação a isso. Tá bom. Aonde vocês ouviram? Até onde vocês ouviram? Eu tô ouvindo tudo. Tá. Bom, então existe a contribuição mensal. A contribuição mensal é recolhida através do DAS. O DAS é documento de arrecadação. O que mais que temos aqui do MEI? Acabou. Aqui já saiu. Eu vou voltar aqui com a minha tela de... que eu estava falando para vocês, esse aqui. Bom, então o custo mensal para quem é MEI, né, quem quer se tornar MEI, tem que arcar com um custo mensal de R$ 51,95 para quem fazer a comercialização, no caso de comércio. Quem for fazer fabricação e venda, que é indústria, é R$ 52,95. Quem for fazer prestação de serviço, que é o caso de manicure, pedreiro, eletricista, tem que pagar R$ 56,95 por mês. E quem for fazer o trabalho de comércio e serviço, né, presta serviço e vende alguma coisa, aí tem que pagar R$ 57,95. Então o custo não é alto, é R$ 60 mensais aproximadamente, mas tem que pagar regularmente. As características do MEI, por ser um método mais simples de abertura de empresa no Brasil, as suas características e exigências para se enquadrar no programa também possui poucas burocracias diferente de outras empresas. A principal delas é não passar de R$ 81 mil, não ser sócio de empresa e ter as condições e ter as atividades relacionadas com aquelas atividades permitidas, tá? Outra obrigação do MEI é a relação aos impostos, que você paga de uma forma única, um único imposto, de acordo com os valores que eu passei para vocês. Nele está embutido INSS, que é o valor pago ao governo federal. Você vai pagar o ICMS, que é um imposto estadual, e você vai pagar o ISS, que é um imposto municipal. Então, o que é o imposto municipal? É pago para a prefeitura. Hoje seria o Bruno Covas. O que é o imposto estadual? É para o governo do estado, seria o João Dória. O que é o governo federal? É o Bolsonaro. Tá? Então você paga tudo no único demonstrativo e a Receita Federal faz a separação do valor que é arrecadado do MEI para os demais órgãos do governo. Um pedacinho vai para a prefeitura, um pedacinho vai para o estado e uma parte fica com o governo federal. Uma coisa importante é você não deixar de pagar essa contribuição, tá? Caso contrário, o atraso no pagamento ou na entrega do documento de arrecadação, que é esse DAS aí que vocês estão vendo, pode resultar em penalizações e multa. Eu vou mostrar para vocês o relatório que tem que enviar mensalmente, não, tem que enviar uma vez por ano. Meu olho demora um pouquinho para abrir, mas eu mostro para vocês. Se você não tiver dinheiro para pagar, você pode até não pagar. Só não pode deixar de pagar por um período acima de 2 anos. Tá? Então você fala, professor, eu estou agora nessa pandemia, a gente não consegue trabalhar, não consigo fazer serviço, um exemplo, não consigo fazer serviço de manicure, não consigo prestar nenhum serviço, então como é que eu vou pagar o imposto do MEI? Tá bom, você não paga, você pode ficar sem pagar até 2 anos. Acima de 2 anos, o seu CNPJ vai ser cancelado. Aí, como é que eu faço para regularizar isso? Eu posso abrir um outro MEI? Não, você não vai conseguir abrir nem outro MEI, nem outra empresa. Você precisa primeiro regularizar aquilo que você ficou devendo, para depois você fechar a sua empresa.
tá? Então, mas mesmo com o CNPJ cancelado, eu não consigo abrir outra empresa? Não, você vai precisar regularizar o seu débito com a Receita Federal, ok? É assim que funciona as coisas do governo. Bom, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês o documento que tem que mandar uma vez por ano para a Receita Federal, que informa o quanto a empresa fez de arrecadação. Chama Relatório Mensal das Receitas Brutas. É um relatório em Word, onde a empresa vai informar o quanto que ela emitiu de nota fiscal e o quanto que ela arrecadou. É só isso. Aí você vai assinar, fazer o PDF e mandar para a Receita Federal. Não tem, no próprio portal do MEI você consegue fazer esse envio. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? A sala está quietinha hoje. Vocês estão dormindo? Estão jogando videogame? Oi? Vocês estão dormindo, jogando videogame, assistindo televisão? A gente está ouvindo. Não, professor, estamos aqui daquele jeitão. Professor, só não tenho nenhuma dúvida aí, não. Tá bem, não. Professor, Poxa, eu acho que ele caiu. Ou caiu? Saiu. professor, Vocês não fizeram nada não, né? Que dá para ocultar o participante. eu não fiz nada Você não. é louco, pô? Mano, Vai ficar sem ponto o ano inteiro. Já repete direto, já. O pessoal do primeiro pergunta pouco. Professor, diga. um MEI paga FGTS? Se você tiver funcionário, sim. Se você não tiver funcionário, não. Entendeu. Você só vai pagar o FGTS se você pagar funcionário. Se você tiver funcionário. Se você não tiver funcionário, você não paga. Você só paga esses impostos que eu falei para vocês. Que é o INSS, o ICMS e o INSS, ICMS e ISS. Cada um deles, INSS é para aposentadoria, que é do governo federal, é do Bolsonaro. O ICMS é Imposto sobre Serviço, é do João Dória. E o ISS é do Bruno Covas, que é da prefeitura. Então, diante disso, você fez lá os seus recebimentos mensais, aí no final do ano você vai apurar quanto você arrecadou, quanto você vendeu por você ser MEI. Com nota fiscal ou sem nota fiscal. Aí você vai informar o seu CNPJ, o nome, seu nome, o período de apuração, geralmente é de ano, é de fevereiro de um ano a janeiro do outro. Aí tem que entregar esse relatório aqui, com o total aqui, ó, revenda da mercadoria se for comércio, se for indústria ou se for serviço. Soma, coloca a data, assina, transforma em PDF e entra lá no portal e envia lá para os caras. Pronto, só isso. E aí, continua trabalhando, que é a forma que o governo tá querendo aí. É isso.
Alguma dúvida? Fizeram uma pergunta aqui, não. Professor, você vai disponibilizar isso no seu site pra gente? Então, já está. A matéria, o conteúdo já está lá. Tá? O conteúdo já está lá. Aí, como eu disse, conteúdo de aula já está lá. Aí, o vídeo desta aula eu vou disponibilizar no canal do YouTube, tá? Porém, vai ficar também aqui no Teams, ele acaba ficando gravado no Teams, mas eu vou deixar lá disponível lá no YouTube. Todos os vídeos da aula de hoje vão todos para o YouTube. E aí eu vou deixando tudo lá. Vou ter uma pastinha lá que tem uma playlist lá separada por disciplina. É só entrar lá em LE que vocês vão encontrar a gravação da aula de hoje. Entendi. Tá? Então, vou falar só de mais um slide aí, a gente já termina. Bom, como vocês perguntam um pouco, vantagem de ser um MEI. Como MEI, você terá uma série de vantagens em relação ao trabalho informal e à abertura de outros tipos de empresas. Você não precisa pagar taxas de registro, paga menos impostos e enfrenta uma burocracia simplificada. Todo o processo de abertura do MEI, da sua MEI, né, do seu MEI, é gratuito e pode ser feito pela internet. Então, você mesmo pode fazer o cadastro do MEI, não precisa de ninguém, basta você entrar no site que eu mostrei para vocês, que está no link da matéria, e ler, e você faz o cadastro do MEI. Se você acha que você não tem condições para fazer isso, você pode contratar um escritório de contabilidade e ele faz essa abertura para você e não pode te cobrar nada. Nem R$10, nem R$5, nem R$2, nem R$1, tá? É gratuito a solicitação de abertura de empresa de MEI. Tem gente que cobra, mas não pode. Isso é indevido, tá? E aí você já pode trabalhar, pode emitir nota fiscal. O processo de nota fiscal é um pouquinho mais chato, né? Eu posso até estar abordando isso com vocês, qual que é o passo a passo para emitir nota fiscal. Mas você tem condições de abrir nota fiscal, tá? A única coisa que você precisa pagar é um imposto mensal fixo, cujo valor depende do tipo de atividade que a sua empresa vai ter, e hoje fica em torno de uns R$60. Não se preocupe, é tudo calculado automaticamente pelo sistema. É muito mais barato do que qualquer outro tipo de empresa. Então não tem nenhuma empresa que paga no máximo R$60 de imposto. A única que paga R$60 de imposto é o microempreendedor individual. Além disso, você não precisa contratar contador para cuidar das suas obrigações comuns. O que é obrigação comum? É pagar um imposto mensal e enviar esse relatório que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tudo pode ser resolvido pela internet, tá? Então eu vou parar aqui no slide 12 e aí a gente continua na próxima semana e aí depois eu peço alguma atividade para vocês. Alguma pergunta? Não. Professor, essa semana a gente vai ter que fazer o resumo que o senhor pediu? Essa semana a gente tem aula na quinta-feira, né? É isso? Quinta-feira à tarde a gente tem mais uma aula. Então, aí após quinta-feira, na aula da quinta-feira, eu vou definir qual vai ser a atividade dessa semana. Pode ser um resumo, sim. Não está descartado, tá? Mas não é nada para vocês entregarem na quinta-feira. Aí eu vou estipular um prazo para vocês entregarem na semana que vem, para dar tempo de vocês fazerem. Eu sei que vocês estão em casa, vocês estão com vontade de escrever bastante coisa, vocês estão com pouca matéria, tem professor que não está dando aula do jeito que eu estou dando, né? Então, eu sei que vocês estão a fim de copiar, mas se quiserem copiar a matéria também, não tem problema, pode ficar à vontade. Ô, professor, mas Obrigado. como que a gente vai fazer o resumo? O resumo seria tipo, pegar todos os slides que o senhor explicou e a gente explicar do nosso jeito? Isso, exato.
Isso aí. Ah, tá. Tá? Mas tem gente que acha melhor copiar toda a matéria. Também fica à vontade, né? Fica a critério de vocês. Tá? Então, é isso. Então se eu quiser Aí- copiar toda a matéria, eu não preciso fazer o resumo, né? Não. Ah, Aí fica a critério de cada um. então não vou Vou copiar, não. copiar. Não sei fazer resumo, não. Sou muito burro. Não tem ninguém burro, não. Até o burro sabe fazer resumo. Nossa, eu sou mais burro que o burro. Não. Você está se depreciando, mas você é um rapaz Tô zoando, professor. rápido. É isso, galerinha. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É isso aí, olha lá, tá falando. O cara é Boa bom. pra nós, família. Quando o cara faz a propaganda, é sensacional. Mano. Tá ligado. Olha a cara Não dele. esquece de seguir eu lá no Instagram. Olha lá, tá vendo? @offpaverme. Ó, Aí. pode seguir lá. Segue lá, ó. Biel com 2E, underline, CAV. Aí, Forte, tá vendo? família. Aproveita que o cara faz propaganda ainda, hein? Gratuita ainda, hein? Bom, é isso aí, gente. Mais alguma coisa? Não. Não, acho que não. Futebol só online. Só no FIFA. A Só no professora de FIFA? educação física não quer passar para nós no FIFA, professor. Quer passar o quê? Um Eu FIFA gosto para de nós. eu gosto de jogar FIFA, mas só do Xbox. Pode ser também. Tá bom, qualquer dia a gente entra aí pra fazer uma partida. Eu sou ruim pra caramba, eu perco até do boot lá do computador. Eu gosto de jogar carreira. Eu gosto de jogar carreira. No Xbox eu tô na divisão 5, mas não tenho coragem de jogar 5 não, porque eu tomo muito pau da molecada. O pessoal joga muito bem. Aí quando eu jogo na 6, na 7, na 8, eu consigo me virar, mas na 5, primeiro jogo, primeiro tempo é 4-0. No segundo tempo, vira 4, acaba 8. Vira 5, acaba 10. Só tomo colado. Oi? Se for copiar toda a matéria, tem que tirar foto e te mandar aqui mesmo? Não. Aqui eu não vou receber nenhuma atividade, tá? Eu só vou receber atividade por e-mail. Mas as atividades eu vou definir ao final de cada aula, tá? Então eu só defino a atividade desta semana. A atividade dessa semana eu só vou definir na quinta-feira. Tá, então, como você tinha dito, ou faz o resumo ou copia. Copia se você quiser copiar, deixar copiado no seu caderno, caso eu pedir alguma coisa, você já está pronto. É só bater foto. Exato. É isso aí. Tá bom. Mas não é obrigado a copiar nada, tá? Tô deixando livre para vocês aí jogar videogame, lavar louça, arrumar em casa, dormir, ler um livro, enfim, fazer outras coisas, né? Mas eu sei que às vezes enche o saco. Oi? Qual é o seu e-mail? Não quero que manda nada agora, não. Depois eu mando o meu e-mail e vocês mandam. Agora eu não quero nada. Eu tenho aqui. Ah lá, já tem anotado. O cara é mais rápido do que eu posso imaginar. Mais rápido que o vento, esse cara. Cadê, ó? Professor Procópio 2018@gmail.com. É isso aí mesmo. Aí, tá vendo? O cara tá ligado. Gabriel Alves Cavalcante. Né? Cara, é bom. É o Pavão aí, ó. Pavão. Opa. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Então tá bom. Boa tarde a vocês aí. Falou. Até quinta. Mas, professor, forte abraço aí na transparência para nós aí. Falou.